Além do extintor, nós temos também o hidrante. O hidrante, ele tem como aplicação apenas em materiais combustíveis de classe A, pois ele é de água, então ele vai estar com água. A água a gente só pode utilizar em classe A, como a gente já viu anteriormente. Pode ser de parede, e aí de parede eu tenho ele embutido dentro da parede, eu não consigo enxergar ele, só a saída dele nos abrigos de mangueira. Ou eu posso ter ele de forma externa, normalmente é usado mais na indústria, em algumas situações comerciais também. Eu tenho toda a tubulação dele visível, normalmente pintada de vermelho, sendo uma forma de identificação. Em alguns casos, dependendo da legislação de cada estado, eu posso ter ele numa outra cor, branca por exemplo, e num determinado comprimento de tubulação eu tenho uma faixa vermelha sinalizando que é uma tubulação de hidrante. Ou ele pode também ser de coluna, que são aqueles hidrantes que ficam na calçada, nas passagens, e é uma coluna. A forma de utilização dele, primeiro item, seria a gente abrir o abrigo de mangueira. O registro do hidrante pode estar junto com o abrigo de mangueira dentro dele, ou externo, mas eu vou precisar da mangueira para trabalhar em conjunto com o hidrante. Então, primeiro passo, eu abro o abrigo de mangueira para poder ter acesso ou ao registro e a mangueira, ou a mangueira apenas porque o registro já está com acesso do lado externo. O segundo passo seria eu desenrolar essa mangueira de tal forma que fique próximo de mim as duas pontas. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente métodos de aduchamento de mangueira, no qual a gente consegue lançar essa mangueira para que ela desenrole e eu fico com as duas pontas próximo a mim. Isso vai agilizar todo o procedimento de combate a incêndio com hidrantes, pois uma ponta da mangueira eu vou levar até o registro do hidrante e a outra ponta da mangueira eu vou conectar o esguicho ou uma segunda mangueira, dependendo da distância que eu tenho que percorrer. Então, eu ter as duas pontas próximas, eu vou agilizar muito todo o procedimento para preparação no combate. O terceiro item, então, seria conectar a ponta do registro e a outra ponta no esguicho. O quarto item é segurar apropriadamente de acordo com o modelo. Nós temos dois tipos de esguicho. Nós temos esguichos agulha e temos esguichos reguláveis. O esguicho agulha, ele tem uma saída mais fina do que o perfil da mangueira e ele tem um jato sólido, constante. Eu não consigo mudar esse tipo de saída de água. Já o regulável, ele é um pouco mais robusto e eu consigo, conforme eu for movimentando esse esguicho, regular se esse jato de água vai sair mais sólido ou se ele vai sair mais aberto, mais pulverizado. De acordo com o tipo de combate que eu vou fazer no incêndio, eu consigo adotar um tipo ou outro de saída de água. Já no agulha, é um jato sólido, é aquilo ali apenas que eu tenho. E a forma de segurar são diferentes. Isso é muito importante ser tratado num treinamento prático. De acordo com o tipo de esguicho que tenha no local que você trabalha, ou que você mora, se for no caso de um condomínio residencial, tem que ser feito um treinamento de acordo com esse esguicho. Se for o agulha de um jeito, se for o regulável, é de um outro jeito a forma de segurar. Então o quarto item seria segurar da forma apropriada para cada tipo de esguicho que você estiver utilizando. O quinto item é se aproxime do foco de incêndio e direcione o jato d'água para a base do fogo. Então, a partir do momento que você já está segurando o extintor e a mangueira da forma apropriada, respeitando aquele mesmo princípio de estar a favor do vento que a gente falou durante a parte de extintor portátil, a gente também usa no sistema de hidrante. Mais uma vez, de acordo com a possibilidade. Então eu vou a favor do vento sempre que possível
e vou me aproximar o máximo possível e direcionar o jato d'água para a base do fogo, que é para resfriar todo o material que está pegando fogo. E aí o sexto item, se possível, se possuir um esguicho regulável, por exemplo, também fazer o resfriamento do local quanto diminuir o fogo. Então não basta só eu pegar e atacar o jato d'água na base do fogo. Toda aquela massa de ar quente do local que está pegando fogo subiu. Eu posso estar com o local aquecido e o material na superfície está chegando próximo do ponto de ignição. Então é importante, de além de apagar o fogo ali que eu estou vendo naquele material, eu resfriar todos os outros materiais que podem, porventura, começar a pegar fogo por causa que vai atingir o ponto de ignição. Se eu tiver equipes combatendo o fogo, e eu tiver mais de uma frente de mangueiras de hidrante, eu também posso fazer o seguinte: eu posso estar com uma equipe bem próxima do fogo e uma segunda equipe resfriando a primeira equipe para que essa equipe não se queime. Então, uma equipe vai estar jogando água no fogo e uma segunda equipe vai estar jogando água nessa equipe, no redor dela, para que eles estejam protegidos também. Lembrando que essas manobras, a gente está falando agora a teoria, mas é de extrema importância serem feitas as práticas. Isso não substitui a parte prática do uso do extintor, do uso da mangueira de incêndio, do sistema de hidrantes. Então é muito importante a gente aprender a teoria, pegar o conceito, mas praticar, colocar tudo isso em prática para poder utilizar da melhor forma possível sempre que houver a necessidade. E o sistema de hidrante ele precisa de inspeções da mesma forma que o sistema de extintores portáteis, só que os itens são um pouco diferentes. O que eu preciso olhar num sistema de hidrante, na inspeção periódica pelo brigadista? Se está tendo algum tipo de vazamento na tubulação quando aparente. No caso da tubulação que é embutida na alvenaria, eu consigo ver por manchas na alvenaria, normalmente essa água começa a querer brotar da parede. Quantidade de mangueiras, se está apropriado de acordo com o projeto, 1, 2, 3, enfim, quantas mangueiras está definido o projeto, tem que ter no abrigo de mangueiras. Se tem o esguicho, se a abertura do registro está correta, ou se eu tento abrir esse registro e ele está travado. Se tem a chave Stors, ela é utilizada para fazer o acoplamento da mangueira junto ao registro ou junto ao esguicho. Então é extremamente importante verificar se tem as chaves Stors dentro do abrigo de mangueira. Além disso, a botoeira da bomba de incêndio. Em muitos sistemas de hidrantes, há necessidade de você ter uma bomba para pressurizar essa rede, para poder dar mais vazão de água e combater o incêndio de uma forma apropriada. Então, sistemas que eu tenho uma bomba de incêndio com acionamento manual, junto aos hidrantes menos favoráveis, eu vou ter uma bomba de acionamento, ou, em alguns casos, em todos os hidrantes eu tenho uma botoeira de acionamento. Então, sempre que eu tiver uma botoeira de acionamento, eu tenho que verificar se ela está realmente acionando a bomba. Então, periodicamente, é necessário ir até a botoeira, ligar a bomba para ver se vai ser acionada e depois desligar para ver se vai ser desligada também. Só tome um certo cuidado com esse procedimento para evitar pressões anormais na tubulação de sistema de hidrantes. Se uma botoeira, por exemplo, ligar e não desligar, há necessidade de ter uma segunda pessoa perto da bomba para poder desligar pela botoeira geral, que é no painel junto à bomba. E há necessidade de ter uma comunicação entre essas pessoas também. Caso não exista uma botoeira junto ao hidrante da edificação que você está atuando, precisa ser verificado duas questões. Primeira, se o fornecimento de água é de forma gravitacional, ou seja, o reservatório é elevado
e a pressão que chega já é suficiente, não necessitando de uma bomba, ou se existe um sistema chamado sistema de bomba jockey. No caso, são duas bombas. Uma bomba inicial já mantém uma pressão em rede. A partir do momento que eu abrir o sistema de hidrante, essa pressão vai ser reduzida e aí a bomba jockey tenta manter essa pressão, ela não vai conseguir e é onde aciona automaticamente a bomba principal. E aí, embora eu não tenha uma botoeira de bomba, eu tenho um sistema automatizado e eu preciso também fazer o teste desse sistema, justamente dessa forma, utilizando o sistema de hidrante e verificando se a bomba jockey vai tentar acionar inicialmente e se ela não conseguir, se a bomba principal vai atuar no sistema. Eu tenho que verificar nas mangueiras a forma de manuseio, manter sempre as mangueiras aduchadas para facilitar o armazenamento e, principalmente, a utilização em caso de emergência. Se eu tenho a mangueira enrolada de forma de espiral, eu preciso desenrolar ela inteira, ficar com as extremidades uma em cada lado, para depois aproximar as duas pontas e começar a fazer a utilização. Se eu aducho a mangueira, ou seja, eu armazeno ela de uma forma que as duas pontas estão próximas, a forma de lançar a mangueira se torna mais rápida e a utilização também. E aí essa mangueira também precisa passar por inspeções, assim como o sistema de hidrante, assim como os extintores portáteis. E essas mangueiras são inspecionadas de acordo com a legislação de cada estado, mas normalmente é com periodicidade de até 12 meses. Por que eu falo até 12 meses? Se eu fizer uma inspeção uma semana atrás e eu utilizar a mangueira hoje, eu já sou obrigado a mandar ela para teste novamente. Então, toda vez que eu utilizar a mangueira de incêndio, eu tenho que testá-la. Se por um acaso eu não utilizei nenhuma vez, quando eu finalizar um período de 12 meses, eu também tenho que mandar para teste para saber se ela está com as propriedades básicas dela de segurança para não causar um acidente durante a utilização. Se ela não vai romper, se ela não vai vazar, se as pontas dela estão com as conexões corretas para eu conseguir acoplar a mangueira tanto no registro quanto no esguicho. Se ela tem um comprimento apropriado, são vários itens que as empresas especializadas em testes vão analisar. Vai ser dada uma pressão, então a gente chama isso de um teste hidrostático. Essa mangueira tem que suportar essa pressão, que normalmente é um pouco maior do que a pressão de utilização comum. E aí, de acordo com o tipo de cada mangueira, é determinada essa pressão. Então, no caso dos utilização residencial é da tipo 1. Comerciais, industriais, já começa a ser do tipo 2 até o tipo 5. E esse tipo da mangueira é determinado pelas instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, já está no projeto de edificação e os profissionais que fazem a parte de regularização, de adequação, podem orientar quanto a essa utilização de tipo correto de mangueira para a edificação que você está atuando. Quando você for fazer a inspeção da mangueira, é importante verificar o lacre de identificação para saber qual é a mangueira que está sendo analisada. Então, sempre que ela sofrer um teste, passar por um teste, é colocado um lacre de identificação. A validade do teste hidrostático, se está válido, se está dentro dos 12 meses. Se há a ausência de identificação do fabricante, se essa mangueira tem manchas de resíduos, graxa, óleo, qualquer resíduo que tenha caído nessa mangueira, se as flanges estão batidas, que são as extremidades metálicas que vai acoplar tanto no sistema de hidrante quanto na parte do esguicho, se está com algum tipo de amassado ou até mesmo quebrada os engates, se há desgaste por abrasão na parte externa do revestimento. Esses itens são extremamente importantes de serem verificados
E como pode ser visto aqui na figura, a forma correta seria aduchar a mangueira. Então, como que eu faço para fazer esse aduchamento? Eu pego essa mangueira, coloco ela numa superfície plana, de preferência num piso que não seja abrasivo, dobro ela próximo ao meio e trago as duas pontas próximas. Eu vou deixar uma distância de aproximadamente 1 metro entre uma ponta e a outra. Aí eu venho da dobra do meio dessa mangueira, enrolando ela de tal modo que eu vou chegando perto das pontas. É sempre importante ter o auxílio de uma segunda pessoa para que vá puxando as pontas, que conforme eu vou enrolando nessa mangueira, essas pontas vão se aproximando. E ao término eu vou estar com as duas pontas próximas. Quando eu for lançar a mangueira, eu vou segurar uma ponta no solo, a segunda eu vou puxar para cima e a mangueira vai desenrolar completamente, que a gente chama de lançar a mangueira. Se eu simplesmente enrolasse ela, seria a figura do espiral. Então eu tenho uma ponta numa extremidade e a outra está no eixo do espiral. O que acontece? Eu tenho que desenrolar ela inteira numa superfície para depois poder voltar e pegar a segunda ponta. Então eu tenho uma perda de tempo nesse processo. Por isso que é extremamente importante fazer o aduchamento. E para fazer da forma mais correta, é importante fazer a parte prática, tanto do aduchamento quanto lançar a mangueira. Então, quanto mais for feito práticas e simulados quanto a isso, mais efetivo vai ser esse procedimento numa necessidade de emergência, numa situação de um incêndio, no qual você requer do equipamento de um hidrante junto com as mangueiras. Pessoal, agora nessa parte do treinamento, eu vou mostrar um vídeo para vocês para exemplificar a importância do aduchamento da mangueira de incêndio, a forma correta de fazer o lançamento dela e depois como fazer o aduchamento dessa mangueira, para ficar um pouco mais simples de entender o que a gente acabou de ver no slide anterior e vocês conseguirem fazer uma prática pessoalmente depois. Então a gente tem que o profissional, ele vai pegar a mangueira, vai posicionar no chão, a ponta maior a gente coloca no chão, pode até pisar em cima dela, e a ponta mais curta a gente vai puxar para cima para que desenrole a mangueira como um todo. Pode reparar no vídeo que ela vai se desenrolando completamente sozinha. E eu fiquei com as duas pontas próximas a mim. Então, o lançamento como foi perfeito. E o profissional, ele ficou com uma ponta próxima ao pé, que ele vai colocar no registro. E a outra ponta ficou na mão dele, onde ele vai acoplar o esguicho, que é onde vai sair a água para combater o incêndio. Nesse caso, o profissional já está esticando a mangueira para fazer uma simulação de aduchamento. Então repare que a gente deixou um espaço mais ou menos de 1 metro antes da mangueira. Vou passar novamente para vocês. Então o profissional esticou, tem 1 metro mais ou menos entre as duas pontas. Após esse procedimento, ela vai estar dobrada, a gente pega na dobra da mangueira, e isso é uma parte muito importante, que a gente vem enrolando ela o mais apertado possível, para ter aquele efeito na hora de lançar a mangueira. A única observação que nesse vídeo, dá para ver que é um piso cimentício e abrasivo. Então, para evitar danificar a mangueira, o profissional está puxando ela, ele está tendo uma certa dificuldade porque ele está sozinho. O ideal seria que ele levantasse e ele fosse de encontro até as pontas da mangueira, até as conexões. Com 2 pessoas, é mais fácil de fazer esse aduchamento, porém o profissional está cometendo o mesmo equívoco, ele está puxando a mangueira e aí tem a abrasão nela. O ideal seria que a pessoa fosse auxiliando, esticando a mangueira e eles fossem de encontro com as suas extremidades para evitar essa abrasão junto ao piso cimentício aqui no caso. Se
for uma superfície que não tenha problema de abrasão, pode fazer conforme está no vídeo. Um outro item que a gente tem para combate a incêndio, que é de extrema eficácia, é os sprinklers. Esse equipamento ele é projetado normalmente em locais onde tem um público muito grande de pessoas, onde eu tenho uma área muito grande. E ele é eficaz porque ele é automático, eu não preciso intervir diretamente nele para poder acionar. O sprinkler é um componente do sistema de combate a incêndio que descarrega água quando for detectado um incêndio. Por exemplo, quando uma temperatura pré-determinada for excedida. Você está vendo nessa imagem dois sprinklers, um já acionado, saindo água, então ele tem um difusor que vai espalhar água em várias direções, e você está vendo um segundo que ele não está acionado ainda, ele tem um bulbo vermelho. Esse bulbo vermelho é um material que está numa cápsula de vidro e ele está segurando uma válvula. Quando eu tiver um incêndio abaixo do sprinkler, a massa de ar quente que vai por convecção para o teto, para os materiais combustíveis acima, vai chegar no local desse sprinkler, vai aquecer esse material vermelho que está dentro desse bulbo de vidro e ele vai começar a se expandir, ele vai dilatar. Chega uma certa temperatura que ele se dilatou tanto que ele não cabe mais dentro desse bulbo de vidro. É onde vai romper esse bulbo, essa válvula que está sendo presa por esse bulbo vai baixar e automaticamente vai liberar a água que está na tubulação. Essa tubulação é pressurizada constantemente, que é o mesmo princípio da bomba jockey que eu falei anteriormente no sistema de hidrantes. Então está pressurizado constantemente. A hora que baixar essa pressão, vai entrar uma bomba principal e vai dar mais pressão na rede. A água vai descer por essa válvula, vai bater nesse difusor, que é como se fosse uma espécie de flor que aparentemente aí no sprinkler. Cada uma dessas aletas vai espirrar a água que vai bater no difusor para uma direção diferente. E aí nós temos sprinklers de várias configurações. Essa da figura é apenas um exemplo. O que eu preciso verificar nesse sistema? Se eu não tenho nenhum sprinkler que foi danificado, automaticamente ele vai ficar vazando água e eu vou ter que desligar o sistema de bombas. Então, sempre que acionado, ele tem que ser substituído imediatamente, sempre adotando empresas especializadas, profissionais especializados, capacitados para isso. Eu tenho que verificar também o sistema de bombas, tanto a bomba jockey quanto a bomba principal, se elas estão acionando. Porque não basta eu ter um sprinkler eficiente se o meu sistema de bombas não mandar água para combater o incêndio. E só recapitulando o princípio de funcionamento. Eu tenho aqui na minha frente um material combustível pegando fogo. Ele vai começar a queimar, vai subir uma massa de ar quente, fumaça para a superfície, vai chegar no teto desse meu ambiente, vai se acumular esse calor, dilatar o material que está num bulbo de vidro segurando a válvula do sprinkler, ele dilata, libera essa válvula, vai sair água por esse sprinkler e vai ser molhado esse ambiente. Se eu tiver uma sala com 50 sprinklers, não é porque acionou um que vai acionar todos. Então apenas aqueles que tiverem próximo ao incêndio vão ser afetados pelo calor e vão ser acionados. E uma vez acionados, eles já vão dar início ao combate ao incêndio. Isso não quer dizer que a brigada não precise atuar, mas é uma forma mais eficaz, principalmente em locais que não tenha ninguém, ou para dar o princípio antes da brigada poder se reunir e dar sequência no combate ao incêndio.